Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo comentar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, que foi a rodada número 28, e comentar aí os resultados desses jogos e para a gente repercutir aqui um pouco o campeonato daqui para frente. O campeonato está aí caminhando para sua reta final, né, o Brasileirão, e tem resultados aí, jogos aí que eu acho que marcaram aí realmente o destino aí dos clubes aí durante esse campeonato. Eu vou começando a falar dos resultados, depois a gente dá um apanhado geral nessa tabela. Então vamos começar aqui rapidinho já falando de Cuiabá 1, Goiás 1. Bom, esse jogo aí, o Cuiabá tem feito uma boa campanha, né, e confirmou aí mais uma vez, né, apesar de não ter vindo a vitória, mas foi um resultado interessante, né, um empatezinho para o Cuiabá, somou pontos. O Cuiabá tem sim feito uma campanha muito boa aí nesse Brasileirão. Bom, a gente teve também Bahia 2, Fortaleza 0. Esse jogo marcou o reencontro aí do Bahia com a vitória, né? O Bahia não tinha alguns jogos aí, estava tendo dificuldades, estava ali patinando ali na zona de rebaixamento, o próximo da zona de rebaixamento, né? Ali naquela parte de baixo da tabela. O Rogério Ceni chegou, é um bom treinador, Rogério Ceni, começando o seu trabalho, e para o Bahia, se escapasse esse ano, seria incrível, né? Para o Rogério Ceni ano que vem tentar fazer um trabalho melhor. Uma grande vitória do Bahia, né, em cima do fortíssimo Fortaleza, né, que está na final aí da Copa Sul-Americana. Bom, a gente teve também São Paulo 3, Grêmio 0, né? Esse jogo, o São Paulo também estava lá na parte de baixo da tabela, então conseguiu ali dar uma respirada. E a defesa do Grêmio foi muito criticada nesse jogo, né? Teve um lance ali bizarro ali, né, do zagueiro do Grêmio errando ali aquela bola, foi fazer uma recuada ali, né, acontece, né, foi tem um toquinho mais fraco ali, aí o jogador de São Paulo conseguiu fazer o gol. Foi uma grande vitória de São Paulo, né, jogando em casa. São Paulo campeão da Copa do Brasil, está com moral e está escapando de vez da zona do rebaixamento. Resultado muito ruim para o Grêmio, que estava brigando ali na parte de cima. Até 2 rodadas atrás o Grêmio estava sonhando ainda com o título, mas agora vai ficando um pouco difícil o título. O Grêmio vai estar ali focado mais na zona de classificação para Libertadores. Botafogo 1, Atlético Paranaense 1. Esse jogo aí também foi um jogo polêmico, um jogo marcado por várias coisas ali que foram realmente ali que saíram da normalidade. Para começar, faltou luz lá no estádio do Engenhão, né, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e o jogo teve que parar, depois recomeçar, foi uma confusão danada. E aí um fato que aconteceu foi que nesse momento, quando faltou luz, parece que o VAR, né, a transmissão lá do VAR, né, ela caiu lá, não estava funcionando direito. E aí o Atlético Paranaense fez um gol que estava claramente impedido, só que não tinha o VAR para conferir aquele lance. O Botafogo protestou muito, mas ficou por isso mesmo, né? Ficou 1-1. Um resultado ruim para o Botafogo, porque o Botafogo está lá na liderança, apesar de ter uma certa gordura ali, de estar um pouco distante, mas ele vê os outros clubes aí cada vez mais se aproximando, né? E o jogo em casa é importante vencer nessa reta final do campeonato. Então, 1-1, resultado bom para o Atlético Paranaense, que conseguiu empatar fora de casa. Bom, teve alguns clássicos aí também nessa rodada, né? Então a gente teve Flamengo e Vasco, né? 1-0 para o Flamengo, né? O gol do Gerson, e aí fazendo com que o Vasco esteja lá na zona de rebaixamento, né? Jogou o Vasco para a zona de rebaixamento, colocando o Vasco numa situação complicadíssima, e o Flamengo do Tite já está com a segunda vitória seguida, né? O Tite estreou contra o Cruzeiro na penúltima rodada, na rodada 27 em Belo Horizonte, conseguiu uma vitória por 2-0, um grande jogo. Você já via ali que tinha o dedo do Tite, a mão do Tite ali sobre aquele time. E aí, esse jogo contra o Vasco, né? Um clássico, um jogo difícil, né? Pela rivalidade que tem no Rio de Janeiro. O Flamengo conseguiu ali a vitória por 1-0 e se aproxima ali da parte de cima da tabela. Bom, a gente teve também Cruzeiro e Atlético, né?
Atlético e Cruzeiro, né, em Belo Horizonte, e a primeira vez que os dois clubes se enfrentavam na Arena MRV, na nova casa do Atlético Mineiro, e aí a vitória do Cruzeiro, com um gol de peixinho ali do Jamerson, zagueiro do Atlético. Foi um lance um pouco bizarro até, né? Ele deu aquela baixada ali para tirar a bola e colocou ela de cabeça bem no cantinho ali, indefensável ali aquela bola. Então foi um jogo repleto ali de polêmicas, né? Várias polêmicas antes do jogo, várias declarações de diretores do Atlético antes do jogo. Durante o jogo ali não teve muita confusão, mas o extra-campo ali teve muita reclamação ali. Eu ouvi falar que o banheiro, né, por parte acho que da torcida do Cruzeiro, do visitante, os atleticanos tiraram, né, a diretoria do Atlético, né, tirou as portas, tirou várias coisas ali no banheiro, as pias também. Então o banheiro não tinha nada, né, e isso aí foi uma coisa realmente bizarra. E aí a diretoria do Atlético disse que foi uma recomendação do próprio Cruzeiro em questão de segurança, né? Aquela coisa polêmica. E também teve uma polêmica ali na sala de entrevista, ali, né? Na sala de imprensa, no pós-jogo, em que o Cruzeiro colocou sobre a mesa ali da sala de imprensa uma bandeira. E o Atlético pediu para que aquela bandeira fosse retirada, não foi. O Atlético cortou o som geral ali da sala de imprensa e só retomou quando o Filipão, o técnico do Atlético, foi fazer a entrevista. Então, 1-0, jogo que o Atlético teve uma atuação muito ruim, fez um jogo ruim. O Cruzeiro também não fez um jogo bom e achou ali um gol contra, né? Foi um pouquinho melhor no segundo tempo e, de certa forma, conseguiu ali a vitória, né? De certa forma merecida por ter sido o melhor no segundo tempo, mas de fato os dois times não criaram muita coisa. O resultado é muito bom para o Cruzeiro, que se afasta ali da zona de rebaixamento, e para o Atlético é terrível, que também, como o Grêmio, estava até sonhando ali com o título. E se a luta, né, pela Libertadores esse ano, ela pode ser uma luta dura, porque o Brasil pode não ter pode não ter duas vagas, né? Que o campeão da Sul-Americana ali pode ser um time que não seja brasileiro, e o campeão da Libertadores também pode ser times que não sejam brasileiros. Então volta a ser um G4, né, ali no Campeonato Brasileiro, se diminui o número de vagas, né, e então faz com que essa disputa seja maior. Bom, a gente teve também Santos e Internacional e Santos, na verdade, né? O Inter venceu por 7-1 o Santos, uma goleada realmente histórica, né? Marcou época, vai ser lembrada por muito tempo essa goleada. Um jogo que o Santos não jogou nada, não se encontrou, e o Inter foi atrás de fazer saldo de gols, porque também está lá na parte de baixo da tabela. Então a gente tem aí nesse Brasileirão alguns times que por estarem em outras competições ficaram ali mais para baixo na tabela, como o caso do Internacional, do São Paulo. São bons times que estão ali na parte de baixo. E então o Inter decidiu fazer saldo, né? Fazer gols, e a defesa do Santos, o time do Santos, né, não se encontrando em campo. Então foi uma goleada realmente histórica, né? 7-1, e é um resultado terrível para o Santos, que entra de vez para a zona de rebaixamento no momento terrível do campeonato, e essa goleada aí realmente pode impactar aí o elenco aí. Bom, o Red Bull Bragantino também está fazendo uma campanha incrível. Essa reta final do Brasileirão do Bragantino realmente é incrível. Eu não acredito no título do Bragantino, mas chances tem, pode sim acontecer. É um clube que não tem tanto peso de chegada assim, né? Nunca ganhou campeonatos brasileiros, né? Mas tudo é possível. E está jogando muito bem, né? Tá conseguindo fazer uma campanha muito regular, venceu o bom time do Fluminense jogando em casa por 1-0. A gente teve também Corinthians e América jogando na Neoquímica Arena em São Paulo, e foi um jogo que foi aquela tônica do que foi o América nesse campeonato, né? O América
O Corinthians começou ali naquela pressão inicial, nos 5 primeiros minutos, mas rapidamente o América já tomou as ações do jogo, já conseguiu se compactar dentro de campo ali e começar a tomar as ações realmente. E aí, no final do primeiro tempo, o gol já estava maduro, aconteceu o gol 1-0. E no finalzinho do jogo, com 53 ou 54, se eu não estou enganado lá, nos acréscimos, nos vários acréscimos que o juiz deu, né, o Corinthians conseguiu empatar. E empatou o jogo, na hora que o Corinthians empatou, o juiz acabou. Uma atuação ruim do Corinthians, mais uma atuação interessante do América, um bom jogo, mas o resultado não veio, né? Então, para o América, realmente está ficando cada vez mais difícil permanecer na Série A, né? É o lanterna do campeonato e o resultado não acontece, né? Então isso aí é muito complicado. Bom, teve também Coritiba 0, Palmeiras 2, né? O Coritiba também é um time que está jogando muito mal, diferente do América, que às vezes joga algum outro jogo bem, né? O Coritiba não tem jogado bem. E o Palmeiras retomou ali o caminho das vitórias, uma vitória importante para o Palmeiras, que vai estar ali disputando uma vaga na Libertadores. Bem, eu quero também comentar agora sobre a tabela do Brasileirão, né, a classificação. Então, aí na parte de cima a gente tem o Botafogo com 59, o Bragantino com 52, o Flamengo com 50 e o Palmeiras com 47. Bem, se a gente for pegar esse G4, né, esses são os clubes que vão estar aí classificados aí para Libertadores, né? A gente vê que muitos desses times aí eu acredito que já estão com a vaga praticamente garantida, né? Como o Botafogo, o Bragantino, e ali essa disputa entre Palmeiras, Atlético Paranaense e Grêmio, que estão mais embaixo, né, vai acontecer durante o campeonato. Mas o que se destaca muito na imprensa, principalmente nessa segunda-feira, o que se falou foi a questão do Flamengo, né? O Flamengo pode sim ainda conquistar esse título, né? Muita gente relembrando do título do Flamengo de 2009, onde ele estava muito, muito atrás na tabela e conseguiu ali na reta final chegar. Eu acho que esse ano a coisa é bem diferente, né? Mas o Red Bull Bragantino realmente também faz uma boa campanha, né? Pode sim surpreender. Então a gente vê que a distância ali para o Botafogo, ela já diminuiu bastante, né? Essa distância aqui já foi de 10, 9 pontos, hoje ela é de apenas 7 pontos para o Bragantino e de 9 pontos para o Flamengo. Então são 3 jogos, 3 vitórias, pode sim acontecer do Flamengo ainda ser campeão. Bem, vamos comentar aqui desse resto aqui, desse G4 aqui. A gente tem o Palmeiras, que com essa vitória chegou a 47, a gente vê como foi uma vitória importante. O Atlético Paranaense em quinto com 45, o Grêmio com 44, o Atlético Mineiro com 43. Então eu acho que até o Atlético Mineiro e Fortaleza aí, essa disputa vai ser muito grande. Até o Fluminense, na verdade, né? Então a disputa ali para a vaga na Libertadores, ela está muito grande, porque o São Paulo, que está na 10ª posição hoje, ele já está classificado para a Libertadores por ter ganhado a Copa do Brasil. Agora, do Fluminense até o Palmeiras ali, essa disputa está muito em aberto. Então, todos esses clubes, algum deles, podem sim classificar ali para a Libertadores. Então, essa vai ser a disputa aí do Brasileirão até o final, né? Pelo menos nessa página inicial. E do São Paulo para trás, aí, acho que a luta já é contra o rebaixamento. Eu acredito que o Internacional está muito bem, né? O Cuiabá também tem feito uma campanha boa, né? Então acho que tem chances aí de escapar o Cuiabá, né? Agora, do Inter para baixo a coisa já começa a ficar complicado. O Bahia venceu, mas pode sim ainda se complicar, né? A gente tem o Cruzeiro também que conseguiu vencer o Atlético, né? Milagrosamente, vamos dizer assim. Mas está jogando muito mal também, então pode se complicar o Cruzeiro. E aí tem o Corinthians que está jogando mal também, achou um empatezinho com o América ali no apagar das luzes, literalmente, né, com 53, né, se o árbitro tivesse dado 30 segundos a menos de jogo, né, não teria feito o seu golzinho. O Goiás, né, também está numa situação complicada, muito próximo ali na zona de rebaixamento. E aí aqueles que realmente estão
na situação mais difícil, né? Que é Vasco, Santos, Coritiba e América. Eu acho que Coritiba e América, aí a coisa já fica realmente na questão do milagre, né? Só um milagre salva, né, o América e o Coritiba. É questão de tempo para que matematicamente esses clubes não tenham mais chances ali de permanecer na primeira divisão. Em relação ao Vasco e o Santos, isso aí vai depender muito dos próximos jogos. O Santos tem um jogo importante, que é um clássico contra o Corinthians, né? Daqui a 2 rodadas, se eu não estou enganado, né? Acho que vai ser na 31ª rodada. E esse jogo, na minha opinião, vai ser decisivo para o Santos, né? Se ele consegue um resultado positivo, ele coloca o Corinthians numa situação complicada, né? Numa situação ali de até provável zona de rebaixamento, e ganha um fôlego ali para essa reta final. Mas está numa situação muito complicada o Santos, né? Principalmente depois dessa goleada, a gente não sabe como é que ficou a moral do grupo. Então é isso aí, pessoal, a tabela do Brasileirão. Depois da 28ª rodada, a gente vai seguir acompanhando. Eu fico por aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa rodada, quais que foram os destaques na sua opinião, quem que você acha que vai para Libertadores, quem que você acha que vai ser campeão, se o Flamengo ainda vai alcançar e também quem que você acha que vai para a segunda divisão. Então fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.